A graça de Jesus, nosso Salvador e Pai eterno, seja com todos e que o Espírito Santo venha nos iluminar. Então, eu gostaria de destacar um tema sobre o trabalho do terceiro anjo. No livro de Apocalipse 14, todo mundo conhece, né? Mas alguns ainda não estão aptos. Depois do primeiro, do segundo, no verso 9, diz: seguiu-os o terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta ou a imagem, receber o sinal na sua testa ou na mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice de sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Então, aqui vem mostrando a sequência dos acontecimentos. O hino que foi escolhido hoje foi muito importante, né? Vamos dar a mensagem ao mundo. A mensagem ao mundo não é só as 3 mensagens angélicas, mas destacar Jesus. E aqui, então, no verso 12 e no verso 13 do capítulo 14, nós lemos: aqui está, termina o anjo dizendo, a paciência do santo. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. E eu vi uma voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descanse dos seus trabalhos e as suas obras possível. Por que eu escolhi esse tema? No domingo, eu conversando com meu filho, Mateus, nós estávamos trocando ideia de quem seria o representante do terceiro anjo, ou quem que o terceiro anjo representa. Aí tivemos um pensamento de fazer um estudo bem acurado, bem aprofundado, numa outra hora, falando sobre esse tema e mostrando quem hoje são os representantes ou quem hoje são representados pelo terceiro anjo. Primeira coisa que eu queria destacar é que nós cremos, desde a minha juventude, né, aprendi que esses anjos são literais. Hoje mudou-se a ideia, né, falando que a palavra simbólica ou simboliza significa que não existe. No brochura do Grande Conflito 310, nós lemos ali que santos anjos estão na direção dessa obra. Direção não está falando de anjos ministradores, está falando da direção da obra. Então, nós vimos ali o trabalho de 1798 para cá do primeiro anjo, com muitos pregadores, isso daí está no Grande Conflito, no capítulo Um Grande Movimento Mundial. Depois vem o clamor da meia-noite, separa as virgens das igrejas, e aí então eles entendem o assunto do segundo anjo. E aí, em seguida, depois da grande decepção do 22 de outubro, e a passagem de Jesus para o lugar santíssimo, que eles não tinham entendido, então, começa então a obra adventista do 7º dia. E o terceiro anjo fazendo o trabalho. No Apocalipse 7, ali fala que surge um anjo da banda do sol nascente. E ele tem na mão o quê? O selo de Deus. E ele diz o quê para os 4 anjos? E segura os 4 cantos da terra. Segurai, né? Até que seja assinalado. Várias vezes ele repete. Então, o destaque que nós queremos dar nessa noite é que ser representante do terceiro anjo não significa falar da boca para fora. Significa também cumprir os requisitos, conforme nós lemos aqui. Aqui está a paciência do santo, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Então, Jesus, como destaque, né, que precisou ouvir essa mensagem em 1888,
Porque enquanto os adventistas estavam nas igrejas protestantes, evangélicas, aparentemente entendiam o assunto da justificação pela fé. Mas, depois, com o passar do tempo, entenderam os 10 mandamentos, passaram a falar muito de mandamento e deixando a fé de Jesus mais de lado, como segundo ou terceiro plano. Então, dentro desse escopo da mensagem do terceiro ano, nós temos muita coisa que foi nos revelada. Uma das coisas é o que está no verso 13, né? Bem-aventurados que desde agora morrem no Senhor. Então, esse ano de Apocalipse 7, Uriah Smith, então, no seu livro, Daniel e Apocalipse, ele explica ali que é o terceiro ano. E o Espírito de Profecia confirma isso. Quem quiser confirmar isso, né? Está na página 118 do primeiro escrito, que diz assim, são 5 linhas apenas. Vi então o terceiro anjo, disse meu anjo acompanhante, terrível é a sua obra, tremenda a sua missão. Ele é o anjo que deve separar o trigo do joio e selar, ou atar o trigo para o celeiro celestial. Essas coisas devem absorver toda a mente, a atenção toda. Então, o trabalho do terceiro anjo, além de todas as mensagens que traz sobre pureza moral, vida no campo, vestuário, alimentação, a justificação pela fé em 88, os mandamentos, né? O santuário, o sábado, também tem uma incumbência de selar. E isso tem ligação com Ezequiel 9 também. Por que eu estou lendo esse texto? Porque aqui nós acabamos de ler uma bem-aventurança para quem morre dentro dessa mensagem aqui. São bem-aventurados. E aí, então, nós lembramos, não vamos entrar em detalhes, porque demoraria muito, quando a irmã Hesting falece, a família desconsolada, né? E aí a irmã White teve uma visão. Ela havia sido selada e ressurgiria na voz de Deus. Aí, então, ela escreve para a família, para eles se confortarem, não precisava chorar, ela estava garantida, né? O que era esse garantido? Aquele que desde agora morre no Senhor. Qual é a diferença? A grande multidão ressuscita quando Jesus vem em glória, mas uma parte, numa ressurreição especial, temos um estudo à parte sobre isso, quem quiser também procure no nosso site, mostra ali que ressuscita na ressurreição de Daniel. E esses, então, vão surgir pela voz de Deus e não pela volta de Jesus. Quando Jesus vem, eles estão glorificados e Jesus, então, transforma eles no abrir e fechar de olhos. Também, no decorrer do tempo, né, nosso povo entendeu o assunto que está na página 117 do primeiro escrito, da santa saudação do ósculo santo. E aí, então, isso caiu em desuso. E a questão do selamento, lembrando também que no início da obra, a irmã White também teve uma visão, que deveria se escrever um pequeno jornal, ela deu essa incumbência para o marido, né? Passou da vontade de Deus, e ela explica para o marido, fazer um pequeno jornal. E qual era a mensagem? A mensagem do selamento. E aí, então, torrentes de luz haveriam de encher a terra. E essa mensagem ela foi abafada, porque a igreja da profecia, a igreja-mãe que nós chamamos, abandonou esse tema. E no abandonar esse tema, começou a surgir várias sugestões, várias ideias, né? Que 144 mil é simbólico, que simbólico quer dizer qualquer número, e que Jesus, então, quando vem, escolhe 144 mil na hora vivo. Mas na página primeiro escrito 42, 43, fala que o selamento já tinha iniciado. Então, nós estamos falando de terceiro anjo,
E o terceiro anjo também traz uma mensagem maravilhosa, que é o assunto da parábola das 10 virgens, do juízo investigativo e do clamor da meia-noite. Mas o que isso tem que ver? Aqui, então, logo na primeira capítulo da nossa apostila, né, temos um texto maravilhoso da Révio, que nos diz assim: algumas vezes tem-me sido citada a parábola das 10 virgens, 5 das quais eram prudentes, 5 loucas. Essa parábola foi e será cumprida ao pé da letra, pois tem uma aplicação especial para esse tempo. Aqui é 1890 que ela escreveu. E como a mensagem do terceiro anjo tem se cumprido e continuará a ser verdade presente até o fim do tempo. Então, de todas as verdades presentes que nós temos falado, e citamos agora de resvalo, né, também a parábola das 10 virgens. Por que eu estou citando isso? E nós, fiquei sabendo aí, não assisti, mas fui procurar agora no YouTube, 2.500 pessoas visualizaram um debate, né? Um debate de alguém que já tinha sido de um movimento mais avançado, aparentemente falando, né? E voltou para trás, justamente por causa de doutrinas errôneas, e alguém desse grupo, né? Do outro lado, defendendo uma tese, né? Que é do anjo de Apocalipse 18. Então, de 2.500 pessoas, eu não assisti, mas fiquei sabendo, né, por intermédio de outros, que o pastor, então, saiu-se melhor, né? Mas saiu-se melhor e alguém perguntou quem é o terceiro anjo? Quem representa? Por quem somos representados? Então, ele tentou puxar a corda, dizendo que o quarto anjo, o anjo de Apocalipse 18, não veio, mas o terceiro anjo é a igreja que ele pertence. Vamos ler aqui se é desse jeito. Que nós temos um texto que está no Segundo Testemunho Seleto, página 372. Também não vou demorar muito, diz assim: os 3 anjos de Apocalipse 14 são representados como voando pelo meio do céu, o que simboliza a obra dos que estão proclamando a primeira, segunda e terceira mensagem angélica. Todas elas são concatenadas entre si. Então, os 3 anjos representam quem, então? Simboliza a obra dos que estão fazendo o quê? Proclamando a primeira, segunda e terceira mensagem angélica. Mas quando se fala das 3 mensagens angélicas, todo mundo fala que prega essa mensagem. Todos os grupos dissidentes, mas não sabe que o primeiro anjo, muitas vezes, né? Alguns já sabem, outros não, começou o trabalho em 1798, 2 anos antes de 1800, por José Wolff e tantos outros, né? Como eu citei agora há pouco, o grande movimento mundial no capítulo do grande conflito. Depois, então, segundo anjo, terceiro anjo, e agora, então, todo mundo quer ser ou o terceiro ou o quarto. Se falar que é o quarto, o anjo de Apocalipse 18 está indo adiante dos anjos. Nós entendemos que esse anjo de Apocalipse 18 só na chuva serôdia em diante. Outro texto está na página 169 do mesmo livro, que diz assim: o terceiro anjo, a voar pelo meio do céu e anunciando os mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus, representa a nossa obra. A mensagem não perde nada de sua força no voo progressivo do anjo, pois João o vê crescendo em resistência e poder, até que a terra inteira seja iluminada por sua glória. Então, lembra que nós citamos agora há pouco um anjo da banda do sol nascente, né? O sol, quando nasce, ele nasce fraco, ele vai aumentando
a sua luminosidade, o seu calor, e aí o seu poder. E aí, então, até chegar ao meio-dia. Então, esse justamente é o anjo de Apocalipse 7, que nós acabamos de ler agora, que é o terceiro anjo. Também, no Testemunho para Ministros 444, 445, nós lemos que é o mais poderoso dos anjos, que tem o quê? O selo do Deus vivo na mão. Ele é o anjo que sela. Desejar a todas as nações fala que o mais poderoso dos anjos é o anjo Gabriel. Então, desses 2.500 que visualizaram esse debate, nós poderíamos fazer uma análise. Qual foi o intuito das pessoas que assistiram? Primeiro, eu tenho um pensamento, um debate público dessa maneira, eu acho que seria inútil, porque seria uma guerra pública, né? Para muita gente ver e possivelmente até debochar, se vangloriar de um lado, né? Desmoralizar o outro. Então, ficou ali como que se a Igreja Adventista do Sétimo Dia é o terceiro anjo. E nós temos muitos textos, muitos assuntos que mostram que o terceiro anjo representa, acabei de ler agora, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Como que nós podemos encaixar isso para grupos dissidentes que têm um pouco de verdade misturado com eu ou com a própria igreja que caiu em apostasia? Então, o terceiro anjo hoje representa os remanescentes. Aí todo mundo também quer ser o remanescente. Mas para ser o remanescente, precisa ter doutrinas verdadeiras, doutrinas que não têm um jeito de ser derrubada. Outra coisa que eu queria acrescentar nessa noite é que nós não temos estaca fincada. Se alguém vier com uma nova luz e nós comprovarmos que é uma verdade, nós aceitamos. Mas se não tiver base nenhuma, nós não somos obrigados a aceitar. O adventismo hoje ele está dividido e esfacelado, né? Em muitos grupos e muitas ideias, inclusive loucas, contra os três a divindade, contra a divindade de Jesus, a eternidade dele, né? Que o Espírito Santo não existe como pessoa, né? Já uma parte crê que Jesus veio com uma natureza pecaminosa, com propensão para o mal. Então, nós damos graças a Deus que Deus está fazendo ressurgir a Igreja dos Apóstolos, baseada no estudo de Melquisedeque, né? Apesar que o assunto de Melquisedeque de João Batista, da maneira que é compreendida por muitos, e muitas vezes mal intencionado, vão formando mais grupos e vão se dilacerando cada vez mais. Então, fica aqui uma recomendação. 2.500 que assistiram. Qual foi o intuito? É a pergunta que eu faço, né? Será que foi para ver sair sangue? Será que foi para aprender? Curiosidade? Então, se foi para aprender, o Espírito de Profecia, a Bíblia fala, examinar por você mesmo. Procure, apesar que você já ouviu, procure confirmar se é desse jeito mesmo. Procure confirmar se o que eu estou falando agora, nessa noite, é a verdade. Procure confirmar os textos. Eu fui citando as páginas aqui, né? Poderia citar muitos outros, mas como indivíduo, né? E como igreja, eu louvo a Deus porque o Senhor está fazendo ressurgir de novo a Igreja dos Apóstolos. E essa Igreja dos Apóstolos ela não é uma grande catedral, não é uma multidão. É um caminho apertado,
é um caminho estreito, é o povozinho de Jacó, é o pequeno povo. Que nós possamos ter essa confiança e sairmos daqui reabastecidos com o Espírito Santo em nossa vida, para que possamos saber discernir entre o bem e o mal, já que o mal está propagando terrivelmente. Que o Senhor nos livre disso. Amém. Amém. Deus seja louvado. Gostaria de trazer um texto a mais, além dos que já foram expostos pelo irmão Orlando, meu pai. Aqui no Vida Ensinos, gostaria de compartilhar. Temos um texto bem singelo, direto ao ponto, que fala o seguinte: foi mostrado que o terceiro anjo que proclama os mandamentos e a fé de Jesus representa o povo que recebe essa mensagem e ergue a voz de advertência ao mundo para que guarde os mandamentos de Deus e a sua lei como a menina dos olhos. Aqui mostrando essa representação, colocando que realmente é necessária essa voz de advertência, e a terceira mensagem sendo justamente essa última advertência divina. Nós temos, quando chega Apocalipse 18, uma repetição das mensagens, justamente da primeira, da segunda, da terceira mensagem angélica. Elas formam essa mensagem final de Deus para a raça decaída, a humanidade pecadora. E dessa maneira, nós temos aí um indicativo de características, de requisitos, e chama atenção também, na leitura que acompanhamos dos textos anteriores, que realmente os três anjos atualmente que estão em atuação, eles representam um só povo. Então, lá na leitura bíblica, quando nós lemos em Apocalipse, é dito que quando o segundo anjo começa a atuar, diz que ele segue ao primeiro anjo. O primeiro anjo, ele continua no seu voo pelo céu. E quando começa a atuação do terceiro anjo, fala que esse segue os outros dois que já estavam atuando. Então, os três se mantém a atuação, mas não é que cada anjo desse represente um povo, mas sim que um povo deve estar na representação desses três anjos, que trazem, então, a tríplice mensagem final para este mundo. Interessante que, então, essa representação desses anjos em Apocalipse 14 é diferente do que nós encontramos dos anjos das igrejas, das 7 igrejas, em Apocalipse 2, Apocalipse 3, onde é dada uma mensagem que traz advertências, reprovações, elogios, principalmente ao ministério da igreja. E, claro, o povo trazendo em si essas características, naturalmente, tal sacerdote, tal povo, mas realmente uma mensagem direcionando ao anjo da igreja, ao ministério daquela igreja. Quando nós analisamos isso, não que as 7 igrejas representem 7 denominações, mas sabemos que são períodos, fases diferentes que a igreja de Deus passa ao decorrer da história. Já alcançamos este último período, um período em que, devido à prosperidade, à paz que há antes da perseguição final, ocorre então uma tendência para a mornidão. É necessário tomar por base os atributos de Filadélfia, a igreja anterior, e não se manter numa condição laodiceana. É um povo também que está debaixo do tempo de juízo, mas que, no entanto, não desperta para essa realidade, não age de acordo com a solenidade do tempo. Vivemos no grande dia da expiação. Então, há requisitos especiais nesse tempo, é tempo de restauração das verdades, das instituições divinas. E quando
juntamos essas informações, então, entendemos que, de fato, quando nós estudamos Apocalipse 14, todo e qualquer que anuncia essas mensagens e procura vivê-las de acordo, ele está nessa representação dos anjos de Apocalipse 14. Possamos ter esse desejo em nossas vidas de trazer esse testemunho à altura da época em que vivemos. Amém.